Glória a Deus. Que maravilha, irmãos, é estarmos louvando junto com os irmãos, né? Na simplicidade, rindo, feliz, né, irmãos? Isso é importante, irmão, ter essa alegria no seu coração, né? Oferecer a Deus aquilo que está no seu coração ali, com alegria, né? Com alegria. Deus se agrada quando você faz com alegria para Ele. Glória a Deus. Quem quer receber as bênçãos do Senhor hoje, diga amém. Glória a Deus. Quem quer receber a alegria completa do Senhor, diga amém. Amém. Aleluia. Santo é o Senhor. Ele é maravilhoso, irmãos. Vamos aprender com a palavra hoje, irmãos, a tomar posse daquilo que já é nosso por direito. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar sobre sobre autoridade. Amém? Quando você tem autoridade, você vai longe, irmãos. Amém? Essa autoridade não pode ser a minha autoridade, mas a autoridade que vem pela palavra que nos dá essa autoridade. Amém? Jesus diz na sua palavra: eu vos dou poder e autoridade para pisares serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum dano nos fará mal. Amém? Veio da boca de Jesus. Então a igreja do Senhor, ela não tem que ter somente palavra, mas ela tem que ter poder. E esse poder, ela vem com a autoridade que Deus nos dá. Amém? O que eu preciso fazer, pastor? É ter uma vida de oração, uma vida de consagração. Por exemplo, você que vem no domingo, se consagrar na noite, vir preparado para a igreja, consagrado, preparado para receber mais da autoridade do Senhor, das bênçãos do Senhor na sua vida, para você sair daqui com aquilo que você precisa para o seu dia a dia, na sua casa, na saúde, na prosperidade. Tudo depende da autoridade e da obediência que a palavra te dá. Diga glória a Deus. Nós vemos que Jesus Cristo, o melhor exemplo que tem é de Jesus. O melhor exemplo que tem é o de Jesus. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Resistir ao diabo é você ter autoridade. Porque por você mesmo, você acaba fraquejando. Você acaba caindo na tentação. Você cai na fraqueza. Mas quando você tem a autoridade de Deus sobre você, quando o inimigo se levanta, você tem a autoridade de dizer: aqui não. Pega o que é teu e vai embora, Satanás. Você tem essa autoridade de Cristo pela palavra. Você diz: aqui na minha casa não, na minha vida não, na minha família não, na minha saúde não, na minha prosperidade não, e manda embora. A autoridade espiritual. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes celestiais e espirituais, contra as potestades espirituais, que são demônios, entidades que agem no mundo espiritual. E as bênçãos muitas vezes, ou o problema que se levantam, muitas vezes acontece por causa disso. Mas quando nós temos a autoridade espiritual que vem da palavra, essa nos dá vitória. Diga glória a Deus. Então a palavra de Deus em Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos a Deus. O que é me sujeitar a Deus? É me inclinar e obedecer a. Então quem obedece, ele tem poder de autoridade. Agora se você não obedece, não tem autoridade nenhuma. Eu me sujeito a Deus, eu obedeço a Deus, eu ando na humildade, obedecendo a palavra, andando na obediência da palavra. Então a autoridade por si só, ela vem automático. Assim como eu obedeço, eu tenho autoridade. Diga glória a Deus. A mesma coisa também, quando o centurião chegou para Jesus, ele chegou e disse assim: Senhor, eu tenho um servo na minha casa que é paralítico e vive atormentado. Jesus prontamente disse para ele assim: vamos lá que eu vou lá agora e já vou curar ele. E aquele centurião disse assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor esteja na minha casa, mas dizes uma palavra só e o meu servo será curado. Mas por que ele disse aquilo ali? Porque ele tinha poder de autoridade. Ele disse assim: Senhor,
Por que eu lhe digo isso, Senhor? Porque eu tenho servos que quando eu peço e mando eles irem lá ou aqui, eles obedecem. Então eu creio na obediência que vem pela tua palavra. Amém. Amém? Glória a Deus. Então eu creio nessa obediência. E aqui nós vamos aprender com Jesus, Mateus capítulo 4. Nós vamos aprender com Jesus por quê? Porque ele disse assim, no momento da sua caminhada, ele disse: não temas, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, por que ele venceu o mundo? Porque ele se sujeitava ao Pai. Ele se sujeitava ao Pai, ele obedecia ao Pai, e por isso que ele tinha autoridade. Quem se submete à palavra tem autoridade no mundo espiritual e em tudo. Está entendendo? Então, para ele adquirir essa autoridade, primeiro ele teve que passar por um processo. Esse processo que nós vamos meditar aqui na palavra, ele tem dois caminhos, dona Jussara. Nós vemos que Jesus, ele foi mandado, foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus para o deserto. E quando é o Espírito Santo que nos guia para o deserto, irmão Renato, preste atenção, né? O deserto significa, quando o Espírito Santo nos mostra para o deserto, significa que nós vamos passar por uma prova, vamos passar por um processo de crescimento e amadurecimento. Amém? Amém. E o outro deserto, pastor, é aquela que você anda na desobediência, as escolhas erradas, o plantio errado, né? Você conhece aquele ditado, não é, dona Cândia? Se você plantou, você vai colher. Então tem o deserto que o Espírito Santo nos manda, que nós entendemos que se foi o Espírito Santo que me mandou, então eu vou passar por um treinamento, por um processo e um amadurecimento. Amém? E o outro deserto é que eu fiz a minha escolha e eu estou colhendo no deserto. Mas esse processo aqui é para a igreja. É para você que está aqui na igreja, dona Maria. É para você que tem família. Para nós que temos famílias que ainda estão fora dos propósitos de Deus, mas que estão debaixo de uma cobertura graças a você que ora. Para você que se sujeita a Deus. Quem se sujeita a Deus tem poder de autoridade no mundo espiritual. Então, quando você tem essa autoridade espiritual, a sua família, mesmo não estando na igreja, mesmo tendo se desviado pela sua graça, pela sua misericórdia, assim como Deus falou para Abraão, dizendo assim, a palavra de Deus diz que os anjos foram salvar Ló, lá de Sodoma e Gomorra, lá no tempo que ia ser destruído. Por quê? Porque diz a palavra que Deus se lembrou de Abraão. Então, seja lá o perigo que seu familiar esteja passando, seja lá o deserto que seu familiar esteja passando, não esqueça que Deus sempre vai se lembrar de você que ora. Glória a Deus. Para você que obedece. Quem obedece tem poder de autoridade. Diga glória a Deus. Então aqui nesse deserto nós vamos ver os detalhes que é para o nosso dia a dia hoje. O que aconteceu com Jesus no deserto é o que acontece com nós no dia a dia, neste mundo cruel. O mundo que nós vivemos já é um deserto, é um mundo perdido. Pertence ao diabo, ao príncipe da mentira, do enganador. Tudo que você vê no mundo bonito, prazeroso, que você gosta, é do diabo. Ele que está te oferecendo para te manter preso. Amém? Amém. Diz assim no capítulo 4 de Mateus, versículo 1, diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao para ser tentado pelo diabo. Repare no versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. 40 dias e 40 noites ele estava em jejum, ele estava durito na queda, estava caminhando mais bem, mas completou-se os 40 dias, 40 noites, diz que o organismo, o estômago, o corpo, a carne começou a desejar fome. Ele estava com fome.
O corpo estava precisando daquilo ali. Porque se tu não come, você não se mantém de pé. E quando ele começou a ficar fraco, que ele começou a ficar na carne, veja, repare uma coisa, Antônio, para nós aprender aqui. O Espírito Santo levou. Mas depois de lá, ele só tinha o conhecimento da palavra. E ali ele começou, depois dos 40 dias, 40 noites, ele começou a sentir fome. É como pessoas hoje. Pessoas têm fome de coisas que nem eles mesmos sabem o que querem. Estão fracos. E quando você está bem, quando você não tem fome, nada acontece, está tudo mil maravilhas. Mas quando você enfraquece, aí entra o diabo. Aí entra o inimigo. Quando a senhora está fraca, Dona Maria, quando os senhores estão fracos, é onde o diabo vai entrar com as propostas deles para tentar aliviar o teu fardo, para tentar aliviar a tua dor, o teu sofrimento, o teu vazio, a tua solidão, a tua angústia. Ele vai tentar querer trazer você para ele. E aí o que aconteceu? Olha o versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem quê? Em pães. Para o nosso dia de hoje, irmãs, a palavra de Deus, pães, pedra, a pedra que ele mandou Jesus olhar e transformar, a pedra, você se lembra daquela passagem onde Lázaro estava preso não, estava morto, estava enterrado? Você se lembra que Jesus ressuscitou ele? Jesus não podia ter tirado aquela pedra se ele quisesse? Podia. Mas aquela pedra ele mandou que a pessoa tire essa pedra. Essa pedra significa, representa muitas vezes a incredulidade, falta de fé, angústia, raiva, rancores. O diabo olhou para aquela pedra, mandou Jesus olhar para a pedra. Ou mandou olhar para a pedra. Olha, se tu é um filho de Deus, manda essas pedras, transforma essas pedras. Ele estava querendo dizer para você: ei, transforma essa tua mágoa em força, transforma essa decepção que tu tem pela pessoa em força, transforma o ódio em força, transforma o rancor em força. O diabo lhe usa as tuas dores muitas vezes para você querer se manter de pé numa coisa que Deus está dizendo: ei, te livra da mágoa, te livra da raiva, te livra de tudo que fizeram contra ti, te livra de tudo isso aí. Deus manda você te livrar, mas o diabo ele faz o contrário. Ele chega nos teus ouvidos e ele diz: ei, não esquece o que te fizeram, não esquece o que o fulano te fez, não esquece o quanto você ajudou aquela pessoa lá e a pessoa cuspiu na tua face. Não esquece o quanto você sofreu para criar aquela pessoa e hoje ela cospe na tua cara. Não esquece quantas vezes você alimentou aquela pessoa quando ela precisou e hoje ela cospe na tua cara. Não esquece. O diabo está fazendo isso aí. Ele está dizendo: ei, pega essa pedra e transforma ela em força para ti. Porque aí tu não vai ter fome. Porque aí você não vai ter necessidade. Porque aí você não vai precisar dos outros. Porque aí você não... Essa pedra vai transformar você muitas vezes, irmãos, numa pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa rancorosa cada vez mais. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O diabo ele pede muitas vezes para você transformar o seu ódio em força. Não esquece o que teus filhos fizeram contigo. Não esquece o que teu marido fez contigo. Não esquece o que a tua esposa falou contigo, que fez isso. Não esquece, isso são pedras. Pega essas pedras e transforma elas em poder para ti. Só que Jesus falou uma coisa, irmãos. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o diabo mandou Jesus transformar as pedras em pão, o pão que o diabo está querendo ali falar é o pão da vaidade, da soberba, do orgulho, para encher o teu ego, para encher a tua vaidade.
está fortalecido com as tuas razões, com os teus motivos. Não, porque eu estou certo, porque eu fiz, eu ajudei. E você come desse pão, dessa mágoa, e você está sempre dando desculpa, irmã Maria. As pessoas são assim, sabe, irmã Maria? Sabe, irmão Renato? As pessoas são assim, comem desse pão que era pedra daqui de dentro, que o diabo faz a pessoa transformar. O que ele não conseguiu com Jesus na época, ele consegue fazer hoje isso com as pessoas. E por isso que nós temos que vigiar a palavra. A palavra ela é espiritual. Ela mostra o que está dentro de nós, não o que está na aparência. Ô Samuel, eu não olho para a aparência, nem para a beleza, eu olho para o que está dentro do coração da pessoa. Amém? Amém. Jesus estava dizendo assim, hein? O meu povo, as pessoas não vão viver somente das razões delas. Elas não vão viver dos motivos certos delas. Elas vão viver pela minha palavra. Porque os motivos delas é o quê? Eu estou certo, eu não vou perdoar e acabou a história. E a palavra de Deus diz: se não perdoares a quem te ofendeu, eu também não tenho como te perdoar. Jesus manda perdoar, e o diabo manda pegar aquela pedra e transformar em pão, para que você coma esse pão amargoso. É bem aquele ditado que se diz no mundo: o pão que o diabo... Entendeu, dona Jussara? Está entendendo a importância de nós aquebrantar nosso coração? Está aí. É como dizendo assim, ó, Jesus, transforma aquela pedra em pão lá e come. Não, mas antes de comer, tu traz aqui. Aí ele pega o pão, bota aí, ó. Agora pode comer. Só que Jesus diz assim: esse povo que me segue não vai comer desse pão, não vai viver desse pão, ele vai viver da minha palavra. Amém, Jesus. Está entendendo, não, Renato? Deixa o Espírito Santo entrar, deixa o Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos, falando no nosso coração. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que a dona Maria está sentindo a presença de Deus. Aleluia! Desde que os irmãos entraram aqui, que subiram aqui, irmãos, eu já estava sentindo a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está nas coisas humildes, irmãos. Amém, irmãos? E aí, como nós temos no mundo, irmãos, o diabo ele não desiste de primeira. Ele não desiste. Quando ele não conseguiu transformar o seu coração que está empedrado em alguma coisa para manter você forte, ele volta de novo. E ele diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu rei. O diabo usou aquela palavra que está lá em Salmos capítulo 91. O diabo usou a letra da palavra para conduzir, para tentar Jesus. Veja só o perigo de escutar qualquer um que prega. O que o diabo estava querendo dizer assim, ó, para os dias de hoje, dona Jussara? Ele chega no coração daqueles que estão fora da igreja, que já não oram mais, que já não leem mais a Bíblia. O que o diabo diz? Se desfazer, se passando por Deus, ou se fazendo por um anjo, porque a palavra de Deus, dona Genesi, diz que o diabo ele tem poder para se transfigurar como um anjo de Deus, um anjo de luz. E aí ele pega e usa a graça, dizendo assim: olha, o diabo, assim ó, olha a coisa como é séria, irmão Renato. Ó, irmãos, ó, nós estamos na graça. Deus hoje não nos mata como ele matava na lei. Fica tranquilo, Deus vai guardar vocês. O que é ir num baile? O que é tomar um chopp? O que é tomar uma bebidinha, um cigarrinho? O que é se prostituir? O que é dar uma namorada? O que é dar um beijinho? Isso não é nada, tem que aproveitar a vida. O que mais as pessoas falam? Que tem que aproveitar a vida. Como disse, nós estávamos conversando aquele dia lá com a dona Jussara, o Senhor Jesus, né? Que disseram lá, dando
dando um conselho para o seu esposo, dizendo assim, ó, deixe que eles sejam felizes. O diabo chega para conduzir, para manipular a mente da pessoa. Ele usa, claro que ele vai usar pessoas, né? Pessoas próximas, familiares, amigos. Ele não vai usar um desconhecido para te falar coisa. Ele vai usar aquele que está próximo, aquele que você tem um carinho, que tem um amor, tem uma amizade. Ele vai chegar, deixa que sejam felizes como são. Se eles estão felizes, deixa ele. O diabo aqui, o que ele diz? Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui debaixo. Como dizendo assim, ó, te lança para essa felicidade, te lança para os prazeres da vida. Como dizendo hoje para a dona Câncer, um exemplo, amém, irmã? Deus lhe guarde, né? É como o diabo, uma hora a senhora está lá na casa, lá, está desanimada, está desacreditada das coisas. O diabo pega e bota na sua mente assim, ó. Tu te lembra quando tu bebia ali na frente de casa, sentado? Era bom, não era? Volta a beber e seja feliz. Te lança e vai ser feliz. Vai namorar. O que é dar uns beijinhos na boca? Viu, irmão, o perigo? O diabo está tentando conduzir Jesus a fazer coisas erradas. E diz assim, ó, para que nunca tropece em alguma coisa, como diz assim, ó, ei, vai, te joga, porque os anjos que vão te guardar, vai te livrar de você tropeçar em alguma pedra, como dizendo para os dias de hoje, ei, vai pro baile, te prostitui que não dá nada, Deus vai te guardar e não vai deixar tu errar. Pode ir pro baile, pode, ó. Vai, porque Deus vai te guardar, os anjos vão te proteger, não vai dar nada. Pois é, não dá nada. Hoje tem mães chorando, filhos com 16, estão lá no cemitério lá da Santa Casa, lá, ó. Estão lá no cemitério, não estão mais junto com os pais. Por quê? Porque não dava nada. Como dizia a domingo a dona Verinha, nada a ver. Nada a ver. É o mundo do nada a ver mesmo. Nada a ver, pastor. Hoje eu vejo às vezes mãe, às vezes nas internet, brigando por justiça, mataram meus filhos, mataram. Sim, mas o filho estava no bairro, mas tu também estava. Agora tu quer justiça? Por que não guardasse teu filho? Por que tu não deu um exemplo de mãe? Por que tu não deu um exemplo de pai? Porque se você dá um exemplo do pai, não significa que eu vou impedir os filhos de ir aos bailes. Não significa que eu vou impedir eles. São jovens. Mas eu vou estar ali de madrugada, de joelho dobrado, chorando por eles. Eu não vou estar em baile, irmãos. Eu não vou estar em festa. Eu vou estar lá na minha cama com a minha esposa. E ali orando, chorando. Senhor, guarda minha filha. Guarda os nossos filhos. Protege nossos netos. Senhor, eu sou teu servo. Eu te sirvo, Senhor. Não te esqueças de mim, Senhor. Mesmo que minha filha, mesmo que nossos filhos estejam no pecado, mesmo que nossos filhos estejam desviados, Senhor, lembra-te de mim, que eu estou aqui, Senhor, que eu tenho te honrado, que eu tenho te buscado, eu tenho andado nos teus caminhos, Senhor. Aí Deus vai olhar lá para os nossos filhos, e aí Ele diz assim, ó, me lembrei do seu Antônio, vou livrar o Antônio, vou livrar o Marcos, vou livrar a Cristina, vou livrar os netos, vou livrar os bisnetos. Aleluia. Porque o diabo está aí, irmãos. Assim como ele ofereceu a Jesus se atirar, se jogar, mentindo que o diabo ia guardar, que os anjos iam guardar ele. O diabo faz isso. Não, nós temos na graça, vai lá, aproveita a vida, tu tem que amar, tu tem que aproveitar. E Deus está dizendo, ei, entra para dentro da arca e não sai mais, porque esse mundo não me pertence. Eu criei o mundo, mas o mundo se corrompeu e ele não me pertence mais. E eu estou tirando aqueles que recebem meu filho dessas garras. E dessas garras é vir para a arca, é vir para a presença de Deus. Porque quando você entra para a presença de Deus, você olha para fora assim, ó.
Na presença de Deus vai ter luta? Vai ter luta. Está no mundo ainda? Vai ter luta. Mas eu vou estar aqui, ó. Deus me deu vitória, Jesus me deu vitória. Amém. Glória a Deus. Amém. A mão, como é? O homem das mãos furadas está aqui nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. E você dá uma olhadinha para a janela da arca, assim, pro lado da fora lá, jovens morrendo antes do tempo, violentamente. Droga tomando conta de tudo. A violência tomando conta de tudo. Corrupção tomando conta de tudo. Sinal que Jesus está chegando. Amém? Amém. E quando o diabo fez essa proposta para Jesus, olha o que Jesus disse, e é o que nós temos que dizer, é o que nós temos que falar para nós ir para o final aqui, ó. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando é que eu tento a Deus? Quando é que eu estou tentando a Deus? Deus está me mostrando como está o mundo. Deus está me mostrando, como dizia a Jô, né? A Jô dizia, porque aqui em Bagé foi a que teve mais mortandade quando iniciou a pandemia. Aqui em Bagé foi a cidade que mais teve. E a Jô dizia, meu Deus, a morte está na porta. Ela dizia, eu digo, está na porta lá dos outros, aqui na nossa porta. Fora. Pra fora. Amém? Amém. E a prova era que a fé era essa, dona Jossara, que um dia, quando estava a pandemia, mas fervorosa, né, irmãs? Fervorosa, estava morrendo gente assim, ó, do nosso lado. Nós fizemos um culto lá em casa, você lembra, seu Antônio? Dentro de casa ali. Não sei se a dona Jossara entrou dentro da nossa casa ali. É pequena. E tinha ali, eu acho que umas 20 pessoas, 25 pessoas. Sei que encheu aquilo ali. A dona Genci trouxe todo mundo. Vamos fazer um culto, irmão. Vamos trazer pouca gente. Estacionou um monte de carro, você lembra? Estacionou um monte de carro. Até cura teve. Até a dona Coisinha foi curada dos braços lá na época, eu acho. E foi na época que veio o pastor. Não lembro como é o nome dele. E eu me lembro que eu entrei no banheiro, eu orei a Deus, Senhor, eu juro pelo meu coração que não foi para te tentar, Senhor. Mas guarda esse povo que aqui está. Dona Jussara, ninguém tinha máscara. Ninguém. Todo mundo se abraçava, se beijava, apertava a mão. Todo mundo, irmão. E em plena pandemia, quando estava assim, no pico mesmo. Que a senhora, o pico é que a senhora olhava para o olho e já caía morto assim, ó. De tão bravo que estava, né? É. E sabe, dona Jussara, ninguém pegou nada. Amém. Nada. Ninguém, senhora. Ninguém. Deus guardou cada um que estava ali. Até o paizinho do seu. Como é que era o nome do seu Ricardo Belchior estava aí? Você lembra? Sim. Com quase 90 anos. Era a pessoa que tinha mais risco de pegar. Né? E ninguém, irmão. Lotada a casa. E todo mundo dando a glória a Deus e o fogo descendo. Amém. É nesse Deus que nós servimos, é nesse Deus que nós temos que crer, é nesse Deus que nós temos que colocar nossa fé e acabou a história. Amém? Não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo ele pode vir com propostas lindas e prazerosas, mas você sabe que aquelas propostas é perigosa, porque você está vendo o que está acontecendo no mundo. E se eu for sabendo o que está acontecendo, eu vou estar tentando a Deus. Deus te guarda quando você não sabe, quando você é inocente na situação. Como diz a palavra, beberás algo venenoso, mas não te fará mal. Por quê? Porque tu não sabia que aquilo tinha veneno. Amém? Amém. Deus te guarda. Agora, se você sabe que é venenoso e que sabe que é perigoso, aí você está tentando a Deus. Aí você chamou a maldição para si próprio. Amém? E olha só, nós estamos no mundo, não esqueça, o diabo continua tentando, né? É a verdadeira história nossa, é a nossa vida. A nossa vida, o que é, dona Jussara? O que é, dona Jussara? Nós temos um tempo bom, tempo de bem, nós estamos felizes, estamos alegres, a nossa família está tudo bem, mas tem tempos de quê? De canseira, de dor, de sofrimento, de angústia, de frustração. É o mundo. Um tempo o mar vai estar calmo, outro tempo o mar vai estar revolto. É o mundo. Mas nós precisamos estar com a nossa fé
firmada em Cristo Jesus, né? Quando Jesus falou para o diabo, disse assim, ó, não tentarás o Senhor teu Deus, ele está dando o que? Um autoridade, que aqui não, Satanás, eu não vou cair na tua tentação. Isso é autoridade, é autoridade. Se você não tem essa autoridade espiritual sobre você, você cai na tentação. Você cai, facilzinho, porque a nossa carne, ela é carne caída, São Renato. Sim. Ela já é caída, a nossa carne, ela é caída. O que nos mantém a carne santificada é o sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Olha só como esse bicho nojento, ele é teimoso. Olha só o versículo 8. Lá ele voltou de novo, dizendo, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me Esta aqui é uma coisa que um dia eu falei para o irmão Renato, e eu falo para muita gente. Essa aqui é a proposta das prosperidades, do ouro, da prata. Olha, eu te dou um bom emprego, irmão Renato. Eu te dou um bom emprego, tu vai ter um salário assim, ó, que tu nunca sonhou em ter. Assina a tua carteira, até te aposento até mais cedo do que antes. Te dou 2 e 3 empregos para tu estar ocupado. É o que acontece. Às vezes, irmão, eu estive conversando com o irmão Renato, como outros que têm passado. Às vezes as pessoas têm 3 empregos, dona Gessi. 3 empregos. Mas estão sempre passando necessidade, dona Jussara. Sempre. Tem irmãos, pessoas, irmão. Pastor, assim, ó. E aí, irmão, como é que tá, irmão? Trabalhando, mas olha, irmão, quando eu saí do serviço, agora já estou indo lá para o outro, lá, e assim, ó. Aí passa o mês, chega o final do mês. Pastor, o senhor não me ajuda para me pagar a luz, para me pagar a água? O senhor não me ajuda com 1 quilo de arroz, com 5 quilos de arroz, ou com isso, aquilo? Aí o pastor pensa, não, mas tem coisa errada aí. Então esse emprego não é de Deus. Porque uma pessoa, se é de Deus, para começar, se é de Deus, Deus não te dá um monte de emprego para tu virar escravo do emprego. Ele te dá um emprego que você vive socialmente, que você tem dentro da sua casa, e ainda tem até para ajudar, né, irmã Maria? Não é? É assim que funciona com Deus. Mas tem pessoas que às vezes não tem Deus e trabalham em 3, 4 empregos, irmão, mas está sempre passando necessidade, porque não obedece. E quem não obedece não tem autoridade nem para sua prosperidade. Amém? Aqui nessa parte o diabo estava tentando Jesus na questão financeira, de boa qualidade de vida, para ele ter uma vida feliz, completa, para que ele nunca venha faltar nada para ele. Era a proposta dele, ó, se tu me adorares, te prostrares e me adorares, ó, não vai ter faltar nada vai ter faltar. Te dou tudo, carro, casa, apartamento, uma boa conta nos bancos, para tu ter sempre ali, nunca ter faltar. O diabo estava fazendo essas propostas. E se você reparar, você vê que nessa crise que estamos, você vê que muitos estão prosperando. O sistema diz que é Deus. E hoje eu vi um vídeo, vi uma pregação, irmã Jussara, e depois vou mandar para a senhora, para alguns irmãos, o sistema usando a lei para conduzir o povo a uma área financeira vinda se dizendo que é de Deus, mas não é. Hoje eu vi um vídeo lá do bispo colocando uma baita de uma arca, sabe a arca lá da lei? Que dentro da arca ia a palavra de Deus, dentro da arca ia a presença de Deus. A arca por si só já ninguém conseguia tocar, dona Cândida. Quem tocava na arca impuro, não santificado, não consagrado, tocava na arca e morria na hora, diz a palavra. Não era fácil de carregar a arca na época, não era qualquer um.
E hoje o sistema pega uma arca, uma figura de arca parecida com a arca lá antiga, e carregam assim, ó, como se estivessem lá na lei, irmãos. E aí colocam a arca em cima do altar, abrem a arca, e ali o pessoal joga dinheiro, joga o pedido de oração, joga o sacrifício, a fogueira santa, joga, né? Joga o sacrifício, joga tudo dentro da arca. Se a arca, na verdade, era de Deus, ninguém podia nem sequer tocar na arca, muito menos entrar ou colocar alguma coisa dentro da arca. Viu como o povo é cego espiritualmente? Viu como o povo vive com uma fé enganosa? Por isso que a religião cresce, porque fé todo mundo tem, só que não sabem lidar e não sabem usar a fé como tem que usar. A única fé verdadeira é aquela que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você quer enriquecer? Trabalhe, peça para Deus lhe dar saúde e corra atrás. Tenha bom ânimo e te esforça e eu vou te ajudar. Deus não faz campanha. Na nova aliança não tem nem campanha, nem propósito para nada. É você crer em Jesus e receber o que já é seu por direito. Amém, irmã Gessi? Paulo, teve uma hora que Paulo, acho que ele fez um propósito. Aquilo eu digo que foi um propósito. Por quê? Porque ele orou 3 vezes pela mesma coisa, diz a palavra. Paulo orou 3 vezes pedindo para que Deus tirasse aquela espinha que ele tinha, que ele carregava. 3 vezes significa que gerou propósito. É como o seu Renato fazer um propósito com Deus. Senhor, por 3 noites, por 3 madrugadas eu vou orar e vou clamar por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu anseio. Isso é um propósito. Só que pela graça, você não faz mais propósitos. Os propósitos estavam na lei, como Naamã, os 7 mergulhos e tantos outros. Mas quando Paulo foi orar, pedindo 3 vezes para Deus tirar aquela espinha, Deus olhou para Paulo e disse assim, ó: Renato, eu não vou tirar essa espinha. A minha graça deu, irmãos. A graça de Deus já basta para você, o resto vai à luta. Você tem saúde, você tem uma boa cabeça, você tem uma boas pernas, tem uns bons braços, uma boa cabeça, então vai à luta, sem murmurar, sem reclamar, sem estar chorando pelos cantos, nem isso, nem aquilo. Não, levanta a cabeça e bota essa palavra na cabeça. Hoje mesmo eu estava pensando nessa palavra, quando eu vi esse vídeo e eu comecei a orar, eu digo, meu Senhor, não pode ser que eu esteja errado, não pode ser. E me veio essa palavra: a minha graça te basta. Eu digo, tá, Senhor, eu entendi. A sua graça me basta. Eu não preciso fazer campanha dentro de uma igreja para atrair povo. Eu não preciso fazer propósito disso e aquilo para o povo. A minha graça te basta, Xavier. Se o povo vai ou não vai, é problema deles. Comigo, não é contigo. Agora vive nos meus caminhos, vive na minha obediência, me obedece e eu te dou autoridade. Glória. Amém. Amém, irmãos? Amém. Tem pouca gente na igreja. Ai, Senhor, meu Deus. O que o senhor acha? Eu acho que eu vou fazer uma campanha de um pano aqui, quem sabe? Um pano, leva um pano, dona Maria, por 7 dias, irmão, Deus me perdoe, eu vivi isso. Eu e meus irmãos ali vivemos isso aí, né, dona Jussara? Nós vivíamos isso. E eu peço perdão a Deus, até hoje eu peço perdão por essa ignorância minha. Peço perdão a Deus, sempre. Agora eu entendi. A minha graça te basta. Graças a Deus. A minha graça me basta. Não preciso tirar dinheiro do povo. Se Deus quer, Ele manda o povo. Se Ele não quer, Ele não manda e pronto. Vou continuar debaixo da graça dEle. Amém, irmãos? Para nós terminar aqui, irmãos, que a palavra está boa, né, irmãos? Glória a Deus, né? E disse assim, ó. Aí quando o diabo ofereceu para Jesus as áreas financeiras, uma boa vida, né, para adorarem a Ele, o que Jesus disse? Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te. Olha a autoridade aí, ó. Vai embora. Vai-te, Satanás. Olha a autoridade de Jesus. Vai-te, Satanás. Fui diagnosticado com câncer. Vai-te embora, Satanás, que isso é teu, não é meu.
uma crise financeira, miséria, vai embora. Aleluia. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só Deus, só a Ele servis. Amém, irmãos? Só a Deus, através de Cristo, seu Filho amado, que é a sua imagem, que é o próprio Deus encarnado. Aleluia. E aí o que aconteceu, irmão? No versículo 11 diz assim, ó: então o diabo o deixou. Mas diz no outros livros, Marcos e Lucas, diz que o diabo deixou ele por um momento. Então significa que nós temos que estar sempre fortalecido na palavra do Senhor, crendo na palavra, não se surpreendendo o que ele fala, porque temos que estar preparados, porque hoje ele se sossegou um pouco para poder me atormentar, mas isso não significa que amanhã ele não volte a nós atribular de novo. E nós temos que estar firme e fortalecido na palavra. Amém? E o que aconteceu? Então o diabo deixou, e eis que chegaram quem? Os anjos, e o serviram. Toda a sua luta, todo processo sempre vai ter uma recompensa no final. Amém? Agora tem aquele deserto, como eu falei no início, aquele deserto que você foi você que foi para o deserto, plantou e agora vai ter que colher. E o brabo que essa colheita que nós plantamos muitas vezes, ela é amarga que se dói. Não vem recompensa nenhuma, a não ser o remorso e aprender a não cair de novo na mesma burrice. Amém? Glória a Deus. Então o que aprendemos com Jesus? A autoridade de suportar as tentações de Satanás. Ah, seu Renato, me levantei amargurado hoje, pastor. Repreende isso. Não aceita. Ah, pastor, me levantei com o peito apertando. Repreende, manda embora isso não é teu. E bate o pé, como faz o seu Antônio, bate o pé. Porque Jesus pisou na cabeça da quem? Da serpente. E Deus fez você para ser cabeça e não cauda. Você é mais que vencedor. Amém? E eu pego outros exemplos de outras pessoas, como a irmã, por exemplo, que vem nos domingos, a irmã Márcia, passa com dor aquela mulher, mas está se levantando a cada domingo, cada dia. Estamos vendo que ela está se fortalecendo na palavra, se fortalecendo na presença de Deus. E aí nós não temos nada disso aí, irmão, dessas dores e sofrimentos que essa mulher sofre. E nós estamos sempre deixando o diabo entrar com proposta na nossa mente. Ah, pastor, eu acho que tá complicado, tá difícil. Difícil vai ser se tu pegar uma enfermidade que aquela mulher tem. Aí eu quero ver. Então, glorifique a Deus, exalte a Deus, que você é são, que você é sadio, que você é forte, que você tem tudo para vencer. Amém, irmãos. Glória a Deus. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor.